Boa tarde, gente. A gente tinha começado, mas caiu a internet, não sei o que aconteceu. Tô esperando a Ingrid entrar aqui. Aí tô num espaço aberto aqui, num espaço bem legal. Tô num distrito de Vassouras, chamado Demétrio Ribeiro. E muito no meio das jabuticabeiras, da acerola, da pitanga e das mangas. Então, daqui a pouco ela deve estar entrando, porque esse é um assunto que precisamos muito falar, né? Que é a economia criativa. É uma forma da gente também mostrar para o contador outras opções de emprego. De trabalho, de emprego não, de trabalho, e prestar uma prestação de serviço, do qual é uma situação que as empresas nessa área precisam muito. Oi, querida. Oi, voltamos, que É, bom. ah, Chegamos, agora chegamos, que eu gostei de ver aí o verde. Então, é, eu estamos tô ao no ar meio, livre. estamos ao ar livre. E aí eu achei que a internet ali estava variando um pouquinho, eu falei, deixa eu passar para o lado de fora Ficou para poder ótimo. não ter problema. Estou Mas como a super gente te estava, vendo. como estava, porque eu acho que essa, essa troca com o verde é muito bom. E precisamos, Que é né, nesse momento que nós estamos aí, nós muito. precisamos. É, como você estava contando a sua, vamos lá de novo, contando a sua trajetória. Você estava na ONU É, Habitat e aí foi fazer um voo de asa delta com o mar, que é muito, ele é muito legal, né? ele é o máximo. Agora eu vou fazer o como é que é? Relaxamento feedback, biofeedback com ele Ah, online. Vou que fazer. Aí eu te legal! conto. Ele faz Ah, isso, ele legal. faz muito para lideranças, para Ah, relaxamento, né? Nesse mundo é, que nós estamos aí nossa, online o tempo todo, é, merecemos também esse relaxamento. é, com Então, aí certeza. eu voei com o Rui e falei, bom, vou montar meu próprio negócio. Mas assim, vou montar meu próprio negócio, não sabia assim o que que iria dar, eu sabia o que que eu iria fazer, né? Aí eu fui na feira do empreendedor do Sebrae e encontrei uma contadora lá, que eu acho que é um anjo, até hoje ela é um anjo na minha vida. Ela não é mais minha contadora, ela virou amiga, então quando eu tenho algo, ela me dá um help, que é a Janaína, da Ah, Patrimônio, que você deve ah, conhecer, sim, né? exatamente. E a Janaína, quando soube do meu negócio, ela falou assim, nossa, a sociedade precisa de você, né? Porque eu falei, olha, eu elaboro projetos nas leis de incentivo, editais, faço gestão de patrocínio, né? Quando o patrocínio entra, faço esse triângulo entre a empresa patrocinadora, a empresa proponente e o governo, e faço toda a gestão técnica e financeira e converso, dialogo com o contador, que é a pessoa que precisa fechar essas contas, né? Aí ela falou, nossa, eu preciso de você. E eu falei, e eu trabalho também no universo do terceiro setor. Até estatuto social de ONG eu faço dentro do marco regulatório, porque eu ministro algumas aulas nesse sentido. Aí ela ainda não tinha o marco regulatório, foi em 2015 isso. O marco regulatório Aham, veio depois, né?
E ela falou, Ingrid, começa como MEI e vai se ajustando. Mas ela sempre me disse, Sandra, a necessidade de ministrar curso para os contadores. Porque nós que viemos da prática também, precisaria munir de ferramenta os contadores para que eles fizessem a prestação de conta desses projetos incentivados e projetos relacionados às ONGs, né, ao terceiro setor. Sempre me falou disso. Ingrid, ministra um curso, já tentou no sindicato que ela faz parte, já falou do Sindiconte também. Ela falou, nós precisamos de mais profissionais com essa expertise, porque os contadores, não é o mesmo contador que faz a gestão contábil de uma empresa que vai fazer a gestão contábil de um projeto de lei de incentivo. Então, nós precisamos de ter esse material. Aí, bom, comecei como MEI, fazendo tudo que eu fui fazendo. Então, o início foi Ingrid Reis Soluções, né? E em 2018, a própria Janaína fez toda a transição para Espiral Soluções Socioculturais. Eu fiz um brand na faixa e chegamos a esse nome, porque também já fazia parte da logo, enfim. E depois a Jana falou, Ingrid, eu não posso continuar no formato que você quer, enfim. E eu fui para outros contadores, hoje eu já estou com outro contador que é ótimo, é um grupo de jovens, assim, que eu conheci no mundo das startups, então eles me mandam tudo eletrônico, tudo. Eu faço contrato, assinatura digital, tudo, bem, os boletos todos eletrônicos, então também estou aprendendo com eles outra forma de lidar com esse assunto. E aí, mas existe essa necessidade, né? Que os profissionais contábeis tenham mais ferramentas para lidar com esse setor que, como você falou muito bem, movimenta bilhões, é um dos setores da economia que não dá prejuízo, que dá lucro, a economia é criativa, né? Principalmente quando os eventos puderem ser mais ativos no presencial, mas mesmo assim, hoje eu recebi de um grupo que tem um produtor que se reinventou na pandemia e está fazendo eventos online com bilhões. Ele cobra R$ 400 a entrada de cada evento e está... Depois eu te passo, porque é um case de sucesso. Nossa. Os eventos online, ele está vendendo muito. Então, porque assim, no início da pandemia, né, Sandra, todos reclamaram muito, né? Houve uma reclamação generalizada. Claro, nós não sabíamos o que seria, nós não sabíamos como ficaríamos, qual seria o tempo, né? Primeiro era uma quarentena de 15 dias, viraram 7 meses. Né? E hoje em dia, nós estamos tendo todos que nos reinventar para esse mundo online. Então, você vê né? Lives de famosos que conseguem, com QR Code, arrecadar fundos para contribuir com diversas instituições. E é o mundo da reinvenção mesmo, né? Nós temos que... Não adianta reclamar. Estamos todos no mesmo cenário. O que nós poderemos fazer é respirar e botar a cabeça para refletir mesmo, para pensar qual o evento que eu posso fazer online. E é mais importante do que isso, é como eu vou trazer essa comunicação. Porque certamente, a Vavá Damasco tá perguntando que tipo de evento ele faz. Eu vi de ano passando, mas eu acho que é show, tá?
show de pessoas famosas, enfim. Você vê que tem muitos eventos acontecendo já no meio de drive-in, né? No formato de drive-in. E o que nós temos que fazer é realmente refletir como que nós vamos dar esse pulo do gato, né? Então, uma coisa que chama muito a atenção é que no início as pessoas falavam assim, veja, como que eu vou escrever um projeto numa lei de incentivo se não vou ter patrocinador, né? Essa era uma questão. Como eu vou investir numa lei e não tenho patrocínio? E nós estamos vendo o seguinte, qual é o cenário? O cenário para patrocínio direto, marketing direto, nós temos o quê? As empresas, frente ao Covid, fizeram as suas ações muito voltadas para o ramo alimentar, o ramo dos EPIs de proteção, né? Hospitalar, inclusive de instituições. Mas, de agosto para cá, vai até cerca de início de dezembro, os patrocinadores estão avaliando os projetos. Sim. Né? Até porque ele tem que pensar agora para 2021. Para 2021. E aí, só terminar de responder para a Vavá, Vavá, vi que tem um grupo, tem vários espetáculos de dança acontecendo e as pessoas fazendo espetáculos. Dança, teatro. Tem também, vi também concertos de música. Então, eu acho que é uma reinvenção de toda forma. Como é que eu posso fazer de forma diferente? Porque, tudo bem, no início todo mundo ficou fazendo live gratuita, mas achei legal os grandes emprestando o seu Instagram para os pequenos, para dar voz. Agora, os pequenos também precisam ganhar, né? Sim. Não é só a solidariedade. Montando com bilheteria, né? No Simpla, eles já estão fazendo isso. E você paga para ver um espetáculo, né? E vem acontecendo. E aí você vê que a cultura, que é algo que sofre tanto, né? É um descrédito que a gente vem sofrendo em termos de cultura, é o que salvou a população no meio da pandemia. Porque muitos... foram até as lives para se verem também, né? Para se sentir um pouco mais dentro de um show, de um eventinho, né? Você vê aí lives acontecendo na madrugada que faz com que as pessoas tenham o seu tempo de dedicação também a assistir. Então, foi muito interessante esse movimento nesse sentido, né? E agora, os patrocinadores eles precisam dos projetos incentivados, porque não é só a dedução do imposto, mas eles prevêem que o ano de 2021 eles terão tantos projetos em patrocínio para ter a dedução, para atuar no branding deles, e para fazer a responsabilidade social, porque muitas das empresas elas têm essa área no seu compliance, como inclusive formas de bater suas metas de resultados. Sim, então, com certeza. Né? Então é muito importante ter os projetos para essas oportunidades. Não pode achar que não há oportunidade. A oportunidade tem. Agora, você acha que o meu projeto vai ser patrocinado? Nós não estamos na cabeça do patrocinador, nem fazemos parte, né, Sandra, do Comitê de Avaliação de Projetos. Então, de fato, nós não temos como dizer que o seu projeto será selecionado.
Agora, se você tem muito bom um projeto que dialoga com aquela empresa, a empresa vai olhar e vai falar, bom, esse projeto aqui me interessa, e coloca esse projeto para análise no seu comitê, né? Então, é Porque muito isso também é uma importante você ter os Desculpa. É isso, projetos. sim. E também é uma coisa que eu sempre falei para as pessoas. Não adianta mandar o projeto. Tem que saber o seguinte, aquele projeto dialoga com aquela empresa? Porque se ele não dialoga, é mais um, entendeu? Vai ficar na caixinha, É. né? E nós sabemos também, eu admiro muito a Sandra, porque a Sandra, o meu primeiro curso de elaboração de projetos eu fiz com a Sandra, ela não deve se lembrar de mim na turma, né? Eu trabalhava numa ONG chamada Child Hope Brasil, Sim. do Jorge Barros, né? Que Deus o tenha. E a Sandra dava aula no Ciência Viva, não era isso, Sandra? Ah, falhou um pouco. Sandra? Oi? Você está aí? Oi? Você chegou a ouvir? Oi. Deu um gap. Do Chegou? Ciência Viva. Que foi que é do Fernando Portela. Foi. Aí você dava aula de elaboração de projetos. Foi o primeiro que eu fiz. Isso já tem 20 e tantos anos atrás. Ave Maria. Eu nem posso contar isso, já tem 20 e poucos anos atrás. E quando acaba, assim, a Sandra, ela vem de uma trajetória de uma contadora que é uma contadora que amplia a visão dela para esse mercado. Então, ela dialoga muito com esse mercado, faz executora nesse mercado, e isso é muito bacana, muito bom, porque entende daquilo que nós precisamos, né? É complicado, porque algumas vezes vem projeto para mim que eu tenho que ensinar como fazer ao contador, né? Isso aqui é o triste. Ao contador. Na verdade, assim, eu fico pensando, ainda bem que funciona ter pessoas e empresas como a minha para fazer esse projeto ficar mais redondo, para quando chegar na mão deles se tornar um produto mais fácil para ele executar, né? Mas às vezes é muito difícil, né? Porque, por exemplo, eu estou executando um projeto que ele é bem específico e ele envolve muitas peças de direito autoral. E aí tive vários embates com o contador, que ele, isso você está fazendo errado, você está errado. Aí eu falei, mas por que você está falando que está errado? Justifica. Aí, sabe, eu falei, olha, não está não, olha a legislação. Aí depois ele acabou pedindo desculpas, mas aí ficou muito ruim, né? E esse mercado é muito específico. E eu, desde que me formei, sempre trabalhei nessa área, já trabalho nessa área há muitos anos, há 34 anos que eu trabalho nessa área. Nossa. E meu pai já trabalhava nessa área, e meu pai começou a trabalhar nessa área em 1963. E, então, é uma área que eu conheço muito bem. E conheço a parte contábil, não profundamente, mas conheço principalmente esses meandros que se faz necessário para o nosso dia a dia da economia criativa. E é uma pena que a gente não conseguiu ampliar. E aí, Ingrid, quando você falou que a Janaína e vários outros contadores acabam não entendendo... Não, a Janaína entende. A Janaína entende. Sim. O que ela acha é que outros contadores, assim como ela, você entende, poderiam entender também, né? Sim. Entendeu? Mas você acha que tem alguma razão específica para isso ainda não ter acontecido? Sabe que eu não pensei ainda sobre isso, mas eu acho que pode ser que não está tendo multiplicação do conhecimento ou não tem interesse do contador, porque afinal de contas as outras áreas podem ser mais efetivas, eles acham, né? Supostamente,
que as outras áreas podem ter mais lucro do que essa. Não sei. Oi. Oi. Por que isso Oi. se multiplica tanto? Não ouvi direito, Sandra. Refletir por que não multiplica. Ou porque você tem alguns profissionais, alguns contadores que pegaram isso como um nicho, ou nós também, enquanto produtores culturais, fazedores de cultura, não nos comunicamos bem com esse público. Então, eu acho que tem as duas coisas. Tem as duas coisas, sim. Eu sempre me mantive aberta para fazer até um curso. Depois da Janaína, eu tive outros contadores que me procuraram e eu comecei a fazer workshop para eles. Olha que legal. Eles me atendiam, enfim, eu pagava uma parte, outra parte a gente fazia como formação, tá? Uhum. E aí eu fazia a formação deles no terceiro setor, mais profundo. Eles queriam aprender mais sobre o terceiro setor, sobre como fazer prestação de contas do terceiro setor, o que é o terceiro setor, entrar no mundo do terceiro setor. Assim eu fiz. E a Janaína, ela atende muito o terceiro setor e atende bastante também a economia criativa. Então, o interesse dela era que mais profissionais também fizessem esse atendimento. Então, ela sempre me falou, olha, propõe alguma coisa para os sindicatos, que aí vem um curso direto do sindicato, entendeu? Inclusive, a gente pode até pensar em fazer isso junto, Sandra. Entendeu? Sim. Então, assim, uma proposta de ministrar curso que seja rápido, com metodologias ágeis, né? Dragon Dream, Design Thinking, enfim, coisas que eles possam aprender aprender não, eu acho que a troca, né? Eu não gosto muito de aprender, eu acho que eu aprendo e recebo. Não, eu gosto de Paulo Freire por isso, que hoje até o Dia dos Professores, parabéns aos professores, né? E que são grandes mestres, mas a gente também, como aluno, professor, aluno, a gente também aprende, né? Então, e a gente também ensina. É esse lugar de sujeito que nós temos que ter, né? Então, nós poderemos pensar nisso, porque eu acho que tem as duas coisas, tá? A Espiral Soluções Socioculturais hoje está tanto na economia criativa, mas aí a economia criativa eu quero que dialogue com a responsabilidade social, que ela não fique separada. É fundamental. Tá? Então, a minha busca é o tempo todo fazer com que essas duas áreas elas se conversem e aí vem a sustentabilidade junto. Tá? Então, eu trabalho com essas três áreas conjuntamente. Só que eu estou muito também no setor de inovação das startups. E existe dentro do ecossistema das startups algo que é muito interessante que nós não vemos muitas das vezes no nosso setor, Sandra, que é a troca, que é a união, que é a soma, entendeu? Que é você chegar e fazer junto, fazer junto. Eu estou até muito sensível hoje que eu perdi um grande amigo desse setor, que era um profissional de assessoria de imprensa fabulástico e que ele fazia junto, entende? Então, a gente tem isso da economia, da área de inovação. Então, eu fico sempre trocando com algumas parceiras de produção, falando que a gente precisa somar. O que você não tem que eu tenho que nós podemos fazer junto? Entendeu? E eu acho que você deve sentir a mesma coisa na área contábil, porque o aprendizado acaba ficando para si, igual quando a pessoa pega um grande projeto e passa todas as notas fiscais do projeto ao invés de te contratar. Ah, não, eu faço isso, entendeu? Eu faço tudo e depois eu contrato a Sandra, pago R$1.000 para ela rever a prestação de contas e assinar.
É isso mesmo. Né? E aí, quando você não aceita, o cara ainda fala mal de você. Não é? Então, assim, não pensa que a gente está dentro de um... É por isso que o sistema de inovação veio com a ideia de ecossistema, que é uma ideia que o setor da economia criativa não fala. E a gente precisa trazer para dentro da economia criativa também essa ideia de ecossistema. De vamos juntos, vamos somar. Se você tem aquilo que eu não tenho, eu te indico, eu somo junto, eu te coloco no meu projeto para trabalhar junto comigo. Né? Como eu disse, né, o nosso tema aqui, leis, como é que estão as leis na pandemia? É nesse momento que nós temos que somar mais do que nunca. Exatamente. Né? Porque somar nós estamos para multiplicar, né? Para multiplicar, exatamente. Porque dividir, a gente não quer mais nem dividir conta, né, Sandra? Não dá para dividir conta. Então, vamos somar e multiplicar. Né? E qual é a proposta da lei, né? Em si? Você vê hoje, nós temos a Lei Federal de Incentivo à Cultura, que tem a nova normativa de 2019, que traçou outras rotas, mas mesmo assim está funcionando, sim. Eu recebo diligência, eles estão avaliando, já recebi diligência domingo, então assim, está funcionando. Temos todas as críticas? Temos. Tem várias situações? Tem. Mas conquistamos ainda que se mantenha de pé, porque o maior risco era, inclusive, que ela acabasse. Né? Então, é direito nosso porque é lei. Então, vamos fazer uso do que nós temos para executar. Né? E é um setor, a gente tem que continuar com os nossos projetos também com lei, porque é um setor que, como bem falou a Sandra, que gera milhões de recursos, de postos de trabalho, postos de trabalho, até quando você está no presencial, até o camelô ganha. Isso, com certeza. Né? Então, você aqui, a cadeia produtiva da indústria criativa é uma cadeia que... Isso. Bom, se eu vou emitir primeira vez o meu projeto na lei de incentivo na federal, eu tenho aqui um limite de 200 mil para o meu primeiro projeto. Pronto. Certo, que você já aprovou, você tem até 1 milhão. E aí você pode fazer, inclusive em partes, né? Você pode fazer o mesmo projeto com nomes variados e fazer em parte e criar o grande evento que você gostaria. É uma possibilidade. Eu nunca fiz assim, mas é possível. É possível. Tudo depende de como você escreve, como você realmente executa depois e como você presta contas. Porque tem que ter essa gestão. E isso eu acho que é uma grande questão, né, na economia criativa, e aí, às vezes, até a questão do próprio profissional da contabilidade, que fala assim, não, isso pode. Olha só, pode no mundo normal, mas na legislação isso não permite. E esses meandros é que eu acho que a gente pode falar cada vez mais sobre isso, para que se entenda que não serve somente um recibo qualquer, com um depósito qualquer, né? E acho que a economia criativa tem muitas vertentes que o profissional da contabilidade pode contribuir com o produtor cultural. Porque, gente, uma das coisas que mais move todo mundo, é óbvio que ele vai a um show, é óbvio que ele consome uma música, é óbvio que ele consome um filme, só que ele está
por trás do bastidor, porque na verdade a gente fica muito, né, no bastidor, mas é muito recurso e muito emprego, direto e indireto, porque isso também é uma Sim, grande questão, né, Ingrid? Os é, indiretos é. que eu acho que não é totalmente mensurável, né? Não, e não é visto, né? As pessoas não estão É, vendo nem aquela camareira que está atrás da cortina do teatro e que está isso aí. ganhando para estar ali, né? É. Com todo o cuidado com a equipe de produção, enfim. Muitas das vezes nem vê a gente como produtora, Uhum. né? Então, É, assim, vê só o artista. sim. Então, não sabe nem que você produziu aquele artista naquele determinado tempo, né? Então, Não, e assim, que para fazer uma produção, né, que qualquer que seja ela, mesmo que seja um monólogo, a quantidade de gente nos bastidores é muito grande. Desde o sim, motorista, a pessoa que leva e traz, o produtor de objeto, a camareira, a costureira. São muitos invisíveis, né? E é uma pena que nós que trabalhamos na área conseguimos enxergar, mas as pessoas não enxergam isso, né? não. Não enxergam e não conseguem perceber o quanto é através do interior, né, do off, é que o show Uhum. acontece, a apresentação acontece, né? É, O backstage. A Bárbara está aqui é, falando. Você adora, mas as pessoas sequer sabem que ele existe. é. Não, Não, só nossa. quem E que entende. tem todo. E toda uma questão de muito cuidado, dependendo do que é. Então, lembro que na época por exemplo, quando Rock em Rio, cara, a quantidade de backstage, você leva um ano para preparar o Rock in Rio, um ano, dois, para ter ali um mês de shows. Envolve muita coisa e as pessoas não entendem isso, né? Que tem toda uma Exato. preparação. E aí é que cada vez mais eu acho que falta o entendimento não só do profissional da contabilidade, mas também da sociedade. Porque quando a Sim, gente. Será que. Fico pensando assim, se a gente conseguisse comunicar isso para a sociedade, que existe um backstage, que existem uns bastidores, esse próprio profissional entenderia isso. Você não não, acha? olha, eu acho que falta tudo é comunicação, né? Sandra, É, quem não comunica bem para dentro não vai comunicar bem para fora. Eu costumo dizer para os meus alunos é, da pós-graduação até isso, que eu ministro aula de pós-graduação em produção cultural e falo, olha, a comunicação é a espinha dorsal de qualquer projeto. isso é Então, verdade. nós não comunicamos bem, porque, de fato, assim, tem uma questão muito simbólica aí, que foi até como que as leis funcionam. Nós vivemos um momento até de fake news com as leis, Uhum. né? Que a Lei Rouanet, que fulano ganhou milhões para fazer um show, que ciclano. Quem faz, quem já é muito bom no mercado, por exemplo, o Chico Buarque nunca utilizou lei, ele É, tem ele abre a bilheteria e as pessoas pagam, né? sim, Pagam aqui, pagam em Portugal, pagam aonde ele for. Então, é, assim, nós vivenciamos esse fake news que os grandes artistas utilizam. Eles podem utilizar a lei para fazer um projeto determinado. sim, Um projeto. A lei ela é aberta para qualquer cidadão, né? sim. Então, assim, nós não comunicamos bem com a sociedade para que a sociedade conhecesse de fato quais são os benefícios de uma lei de incentivo, o que, que ela traz para a sociedade. Sim. Porque os impostos são nossos É. também, né? Então, nós não É. Não, fizemos.
essa comunicação. Então, imagina se eles não entendem isso, entender que existe uma camareira, um eletricista, um iluminador, ele só vê o profissional ali, o som saindo, a luz caindo, mas não sabe que existe todo um maquinário para isso acontecer e uma pessoa que opera, né? Não, então, e uma coisa que essa questão das leis de incentivo, que a gente não tem só a lei federal, a gente tem as leis estaduais, as leis municipais, que falta também o entendimento que é o seguinte, o imposto vai ser pago de qualquer jeito. A única coisa é que você tem o benefício fiscal de destinar parte daquele imposto que você ia pagar para uma ação específica. Seja ele um projeto cultural, um projeto esportivo, seja ele para uma doação, para um projeto social, para um fundo. Então, acho que as pessoas também ficam falando assim, vai tirar o dinheiro da educação. Cara, não vai tirar o dinheiro da educação. Não vai. O dinheiro não iria para a educação, aquele dinheiro não iria para lá nenhuma no governo. Sandra, você está aí? Esse dinheiro do benefício fiscal, ele independe de, se ele não utilizar, ele não vai ser distribuído. Né? Não. Eu acho que falta o entendimento. Ele vai voltar para um fundo. E tem mais, né? Porque poderia privilegiar a saúde. Existem duas leis que privilegiam a saúde voltada, uma para a pessoa com deficiência e outra para a pessoa com câncer. Que já funciona, que é o Pronon e o Pronas e o Pronon. Então, assim, são duas leis voltadas junto com o Ministério da Saúde. Então, assim, as pessoas desconhecem também. Né? Desconhece que existe fundo do idoso, existe fundo da criança e do adolescente. Então, cada lei dessa tem um recurso disponível via imposto de renda com dedução daquele imposto para quem paga. E tem mais, né, Sandra? Não é só as empresas. Você sabia, como você é pessoa física, que você pode ter a dedução de 6% do seu imposto se você doar para alguma instituição que seja OCIP, ou para algum projeto como esse que tenha fundo, ou para a própria lei de incentivo do esporte ou da cultura? Então, as pessoas desconhecem. Então, falta uma comunicação mais assertiva de dizer, você, sociedade civil, tem como abater seu imposto assim, 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 e a empresa assado, assado, assado. Isso é para beneficiar desta forma. Então, esse papel cabe-nos a nós também. Né? Agora, e é muito engraçado, né? Quando as pessoas falam isso para mim, eu falo assim, engraçado. O governo dá o benefício fiscal. Vocês estão escutando a Sandra? Fugiu para mim, Sandra. Para geladeira, para televisão, dá para os automóveis. Por que as pessoas acham que isso não tem problema e para que economia criativa pode, entendeu? Sim, é exatamente isso. Então, Sandra, tá bem, tá travando. Deixa eu chegar mais para frente para ver se mais próximo do modem fica melhor. Acho que aqui. Acho que aqui ela está funcionando melhor. Porque assim, se o governo faz, né, benefício fiscal para a linha branca ou para automóvel, qual é a diferença? Eu não sei por que as pessoas implicam com a economia criativa. A gente, na verdade, devia reclamar da linha branca, porque eu não compro geladeira todo mês.
Mas eu faço Mas filme todo mês, todo todo dia. Mas essas comparações eles não fazem, porque não faz diferença para eles, porque a indústria automobilística e a indústria eletrodoméstica, elas têm mais interesses em comum, né? Financeiramente. E aí a gente está numa perspectiva governamental que eu acho que nem reflete sobre isso, Sandra. Ou se reflete, realmente, assim... Sinceramente, eu vou confessar uma coisa para vocês, que vendo aquele seriado do Covid da Globo, a primeira vez que eu escutei a voz do Chico Buarque cantando a música, eu chorei. Eu falei, gente, olha, ele e o Gil, né? Me dói ver esses grandes artistas sofrendo um monte de críticas inexistente assim, sobre a obra deles, sobre a vida deles, sobre o fato de ser artista. E aí, de repente, né, você vê, eles são tão artistas que a qualquer tempo eles fazem uma música que se encaixa no cenário atual, né? Então, assim, como, né? E assim, vamos valorizar os nossos artistas, essa que é a questão. E do pequeno ao grande, daquele que está assim, pequenininho, né? Até o artista grande, porque eles estão aí, não é só para nos divertir, é o trabalho deles. A fonte de renda deles, é a fonte de existência, porque é através da arte que a gente se imune de perspectivas de felicidade mesmo. Escutando uma música, você se sente feliz. Vendo teatro, você se sente feliz. Vendo um filme, você chora, você ri. Nossa. Então, assim, os nossos sentidos, eles são aguçados. Exatamente, né? Os sentidos são aguçados, né? Meu primo, que é percussionista, até entrou aqui na live, não sei se tá, é um super artista, Orlando Costa. Agradeço por ter vindo aqui também. Mas, assim, é uma luta constante por espaço para sua obra, para que sua obra seja reconhecida, né? E aí você tem hoje, por exemplo, né, Sandra, a luta é tanta que foi uma conquista a Lei Aldir Blanc nesse momento de cenário atual, né? Ela veio bem no Covid, quando todos estavam sem trabalhar, né? Então, assim, veio como uma fonte de renovação para a cultura. O recurso é muito, mas para ser distribuído ele não vai ser tão... Não vai para a sua execução muito dinheiro, vai pouco, mas vai aquilo que pode ser nesse momento, né? Porque ela é uma lei emergencial, ela não é estrutural. E nós nos deparamos, né? Eu e Sandra, a gente vem acompanhando diversos pleitos nesse sentido. Nós vamos assim, acompanhando. Obrigada, Grace. Grace é uma amiga que mora na Inglaterra, que participa de todas as minhas lives. Que bom. Seja bem-vinda. Gratidão. Opa, gratidão. Ela é psicóloga. Eneida também está sempre. Obrigada, Eneida. Então, voltando, o que acontece? Nós temos a lei Aldir Blanc como um oxigênio nesse momento. É realmente um oxigênio, né? E a nossa luta, assim, nosso ativismo, melhor falando, é para que a lei dê conta exatamente de chegar a todos nós e aos outros que precisam. E aí eu gostei de uma coisa no edital do governo do estado do Rio. Uma coisa, tem várias críticas a várias outras questões. Mas é que pelo menos eles criaram um edital para os técnicos, que os municípios não estão fazendo isso. Quem são os técnicos? Esses que estão atrás do cenário que nós estávamos falando, né? É o eletricista, a camareira, iluminador, o produtor de objeto, a camareira, o produtor de objeto,
o cara que leva as cases, É. o A hold, figurinista, o a cenógrafo. figurinista, né? Esses não estavam É. pleiteados em nada, a não ser que eu monte assim, É. um projeto de 50 mil que pague os 50 mil quando você vê, pagou todo mundo e não pagou a mim. Então É. não estava sendo realmente É. visto, né? Então agora esse edital vai dar conta dos técnicos. Aham. Mas até o dia 19 está aberto o edital, com Isso. todos os problemas que nós sabemos. É. A solicitação de todas as certidões, que foi uma luta que nós tentamos, né, Sandra, em É. diversos pleitos resolver. Porque como que o artista, o músico, que tem MEI e que deixou de pagar o DAS ou não tirou a certidão negativa federal porque o DAS dele está atrasado desde o ano passado e ele tinha show em março e o show foi cancelado, É. como que esse artista ele vai ter a certidão negativa da União? É. Então, mas aí deixa eu te dar uma boa notícia. Ontem nós tivemos com a comissão, com a secretária e com o pessoal da Comissão de Cultura da Alerj, está sendo costurado um projeto de lei, esperando que o governador assine, para que seja dispensada as certidões na contratação. Oba. Porque existe uma lei no governo do Estado que não permite o pagamento para quem não tem as certidões. Então, ainda não desistimos, não. Por isso que estamos na batalha. Na batalha. Faz reunião, faz carta, faz não sei o quê. Não desistir, não. Por isso, Ingrid, que quero ser conselheira de cultura novamente. Porque acho que esses pequenos detalhes temos que discutir, mas tecnicamente. Tecnicamente, é verdade. Porque eu acho que isso é que é a grande Fica tudo questão, muito aqui, ó, no grito. E no grito você perde a razão. Você tem que construir tudo com certeza. De uma forma e uma coisa redonda. E eu acho que uma coisa também que a gente tem que construir, eu tenho falado muito isso para as pessoas, por que a linha branca ou o automóvel, a automobilística consegue mais? Porque eles se unem. Mas é o que eu de tô uma te falando. única causa. Os empregos, o setor. E a cultura acaba pulverizando muito. Porque aí cada um quer puxar um pedacinho da sardinha, aí divide a sardinha de tantos pedaços, que aí o cara vira, o governante vira e fala assim, eu vou escutar o lado que mais me convence, que mais melhor para mim. Né? Sim. E eu acho que isso... nós, enquanto fazedores de cultura, temos que começar a falar isso para as pessoas. Não vamos dividir o bolo. Vamos multiplicar. Pois é, eu tenho feito essa busca, né? Eu entrei, por exemplo, para o SOS Cultura em prol do ISS, mesmo sem ter projeto captado no ISS. Mas eu acho que eu estava lutando ativamente por todos, não era por mim. É uma lei que atende a todos. E como a Espiral escreve projeto do ISS, né, nós temos o quê? Temos que honrar os projetos que nós temos com os clientes. Mas mais do que isso, é um direito do cidadão que estava sendo o quê? Estava sendo burlado, estava sendo completamente... Estava fazendo uma pedalada fiscal. Então, nós lutamos para aquilo, né? E aí, Bárbara, olha só, você está de olho no tempo, mas teve um atrasozinho. Não me importa um pouquinho. Não sei quanto tempo, mas assim, a gente já entrou com atraso. Eu tenho uma reunião 5h30, eu posso me atrasar um pouquinho. Que deve ter mais 10 minutinhos só. Então, e aí, o que acontece? Nós tivemos uma... Aí os produtores se uniram para assinar carta, não sei o quê, para fazer reunião com os diversos vereadores. Mas
essa união ela tem que permanecer, não dá para ser assim, recebi o meu recurso, tchau, gente, obrigada. Porque é assim que nós vemos. É o que eu falei, falta exatamente. ecossistema, falta pensar no que eu posso fazer junto com você, Sandra. Aquilo que nós falamos, compre do pequeno, que sempre vem aquela frase, compre do pequeno, vamos essa coisa. E nós? O que eu posso fazer que tem a ver com o trabalho da Sandra, que eu posso me alinhar a ela? O que eu posso fazer de contratar um outro? Porque assim, nós não passamos todas as notas fiscais. Então, temos que parar de ser umbiguista e olhar para o todo e lutar junto, né? Inclusive em relação à lei. Eu faço, sempre trabalhei assim, sabe, Ingrid? Eu tenho vários parceiros, faço um livro aqui com uma pessoa, faço um filme ali com a outra, procuro ajudar um pequeno. Então, agora, por exemplo, com os editais, estou ajudando um ex-aluno, estou ajudando um ao outro. Eu falei, não, vamos juntos, a gente vai aqui, faz ali, entendeu? Então, muito legal, porque essa sempre foi a minha perspectiva de trabalho. Eu nunca quis trabalhar assim numa gigante da vida para ficar escrava daquilo ali de domingo a domingo, entendeu? Então, eu sempre trabalhei como independente e eu escolho os projetos que eu vou trabalhar e também gosto de escolher as parcerias, para não ter briga. Sim, até tem aqui uma cliente minha, Marina, falou muito bom. Obrigada por ter vindo, Marina. O que acontece é o seguinte, hoje eu tenho todos os projetos que a Espiral escreve, ela está alinhada às ODS. Isso é um posicionamento meu enquanto empresa. E aí eu também escolho também os projetos que têm a ver com o meu leque de possibilidades. Porque é isso, você encaminha para a empresa patrocinadora aquilo que você acredita. Sim. Porque quando eu for fazer reunião com o patrocinador, eu tenho que demonstrar àquele patrocinador que eu gosto daquele projeto. Porque se eu for falar assim, não, esse é um projeto assim, aí não tem lógica, né? Então a gente tem que fazer aquilo que nós gostamos de fazer para realmente surtir efeito. Porque qual é o surtir efeito? É acreditar, né? É isso, a gente acredita no outro, acredita que aquela ação que você vai fazer é uma ação transformadora, que aquela ação específica, aquela atividade vai mudar alguma coisa em alguém ou contribuir com alguém, né? Eu acho que, para mim, a economia criativa tem esse lado, vamos dizer assim, esse lado humano de que eu posso transformar, sempre transformar, através da arte, através da cultura, através da música, né? Tudo isso, você vê que você sai de um show, né? Você sai de um show, às vezes, realizado e fala assim, nossa, isso me tocou tanto. Isso é cultura, isso é arte, isso é a indústria criativa, ela funciona para isso. Então, assim, se ela te toca tanto, por que não valorizar aquela arte, né? Por que você não defender aquela arte? Na verdade, você precisa o quê? Olhar para aquele ator, aquela atriz, para além do que ele está ali representando. Exatamente. Ele tem contas a pagar, aquele é o trabalho dele, então a valorização desse trabalho dele, né? Aí, como a Grace está falando, é o que salva na quarentena, exatamente. Todo é o que você abrir e ver uma Tereza Cristina na madrugada até 1h da manhã, entendeu? É muito bom. Entendeu? Ela no início não tinha nem patrocínio, agora ela já conquistou patrocínio, porque é isso, ela acreditou nela, ela acreditou no que ela era capaz de fazer. Então, nós temos que acreditar o que nós temos a oferecer, qual o resultado que nós queremos.
qual é o legado que a gente deixa para a sociedade. Porque, assim, o momento de fazer é agora, é o presente. Entendeu? Nossa, é o presente. Muito. O futuro é o presente, gente. Não existe isso. Essa pandemia veio para mostrar exatamente assim. Respira, não reclame, aceite, se reinvente e creia. E é o presente. Viva o presente. É isso. Não, e essa coisa do se reinventar foi, assim, muito bom. E mesmo essa questão das lives foi muito interessante. Logo no início tinha todo um tratamento diferenciado. E hoje não, você faz das várias formas, né? Em vários locais, você não tem essa coisa que como eu estou fazendo hoje no meio da natureza, assim, não, tinha que ser num espaço fechado, com não sei o quê. Sabe? Eu acho que isso a gente o cachorro não pode latir. A criança não pode berrar. Então, eu acho que isso a gente foi aprendendo muito. E muita gente, né, dessa meio, gosto muito dessa. A história da Tereza Cristina é ótima, mas também a do Ari Fontoura, que é muito legal ver o quanto ele está se diferenciando nessa muito quarentena. Bom. Olha, então você tem muita gente legal. Tem uma drag que ela acho que ela é drag. Ela tem um canal no Facebook, mas você morre de rir com ela, com as coisas que ela vai fazendo. É sensacional. Eu fiz uma live com o Niso Neto, o filho do... Ai. E o Niso Neto, ele falou o seguinte: Ingrid, eu me reinventei porque ele é dublador também, né? Ele, além de humorista igual o Chico Anísio, né, filho do Chico Anísio, ele é dublador. Então, ele fez no quartinho de empregada um estúdio. Aí ele e a mulher dele, que é minha amiga, Tati, contando, é de morrer de rir. Ele botou os panos, não sei o que, ele disse que ficou muito melhor. Então, agora ele já começa a voltar, né? E aí ele fala assim, não, eu vou fazer em casa. E fica ótima a dublagem. Não, e temos só 1 minuto e meio, mas um outro também que não tem nada a ver com economia criativa, mas que fez do limão uma limonada, é um cara chamado Edu Pesca. Ele fala sobre pescaria. Gente! Divertidíssimo. E ele fala de pescaria em vários sentidos figurados, que é muito bom. Então, ele e a esposa, muito interessante. Muito bom. Ingrid, acabando. Olha, eu aceito esse seu desafio de fazermos um curso voltado para os profissionais. Vamos fazer juntas. Para a gente fazer isso online, que eu acho que dá bem. Perfeito. Né? Eu estou lançando semana que vem um curso só de prestação de contas e orçamento, totalmente online, com uma metodologia nova. Então, vamos ver aí o que vai dar. Oba! Tá? Muito bom, te ajuda a vender. Te agradecer e agradecer a todos que estão aqui. Terça-feira temos live novamente sobre terceiro setor. Querida, super obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês por estarem presentes aqui. Gratidão. A Espiral no Instagram, que a Ingrid tem feito várias lives muito legais. Toda terça-feira às 19 horas. Gratidão, Bárbara. Gratidão, Sandra, por ter me convidado. Foi ótimo. Obrigada por essa tarde maravilhosa com vocês e a todos os presentes. Um beijo. Tá bom, reinventar é a palavra. É isso aí. E amanhã já está no YouTube essa live, tá bom? No nosso Oba! canal.